É isso aí, bom Era dia, boa cruz. tarde, boa noite, pessoal. Daqui de Paranaíba, estamos começando o episódio número 1 do painel PBA, trazendo tudo da nossa política local, da nossa cidade. E como estamos aí na pré-campanha eleitoral, o tema é política, não pode deixar de ser. E estamos gravando esse programa aqui pela manhã, agora são 10 horas, dia 30 de agosto. Então, eu estou aqui muito bem acompanhado com meu amigo Kleber Augusto Lima, vulgo Teléo. Bom dia, Teléo. E aí, Júnior? Bom dia, bom dia. A quem nos ouve, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Vou repetir o seu repertório aí. Bom dia, boa tarde, boa noite a quem nos ouve. Esse segundo episódio nosso aqui, de bate-papo num domingo de manhã, né? Ele é bastante estimulante o feedback que recebemos, né? Hoje eu já vi com outro entusiasmo, porque realmente tivemos alguns feedbacks bem positivos. Então, como a gente havia aí colocado para essa semana, debater ali as questões das eleições para vereadores, né, para a Câmara de Vereadores. Então, hoje nós vamos aí abrir alguns temas, fiz aqui alguns tópicos para a gente refletir e para que os ouvintes também, eu acho que um ponto que eu quero hoje colocar é levar algumas indagações para que quem nos ouvir trazer algumas respostas, certo? Assim estimular a interação com aqueles que nos assistem. Porque se ficar só assistindo e não interagindo também perde um pouco, vai perdendo o entusiasmo, né? Então vamos ver se a gente consegue ali levantar alguns questionamentos e no campo de comentários do canal a gente buscar interação com aqueles que nos ouvem, né? Então um bom dia para todos aí e vamos em frente. Passa a palavra para o Fernando, nosso eterno convidado, né? Bom dia a todos, é uma satisfação enorme fazer parte de mais esse programa aí, que a gente pretende discutir os rumos, né, da política local, principalmente nesse momento digamos, de campanha, né? Os candidatos já estão às ruas, já estão nos dando um trabalho visual pela internet, né? Com algumas propagandas já feitas, inclusive utilizando a minha foto do espelho d'água. Então fica aí o agradecimento, né, por ter lembrado. Mas é uma satisfação enorme e assim participar desse programa que a gente pode tentar levar um ponto de vista assim mais neutro, digamos assim, né? Uma vez que não estamos participando de nenhuma forma direta com a política daí, mas queremos participar indiretamente levando uma palavra de reflexão e quem sabe se não for muita presunção, fazer com que as pessoas mudem um pouco a ideia que elas têm da política local, né? Que é o nosso objetivo hoje, é discutir a política local e tentar participar e tentar contribuir, né? Para que ela se transforme, para que a gente saia dessa posição incômoda que a cidade ocupa há alguns anos. É isso aí. Exatamente, então vamos começando aqui o programa. Lembrando que você que nos ouve, você que recebeu o vídeo aí pelo Zap ou pelo YouTube, nossas redes sociais ainda estão em construção. A gente ainda não tem Facebook e nem Instagram, pelo menos até o momento da gravação. Mas fique tranquilo que você verá este vídeo aí. E inscreva-se no canal, deixe o comentário, como bem disse o Kleber. A nossa intenção aqui é que com esse bate-papo nosso, com essa rodada de ideias, né, levantamento de questões, de dados, enfim, que isso chegue até você que está nos ouvindo e o seu retorno, o seu comentário é muito importante para a gente saber até que ponto, né, estamos assim trazendo conteúdo interessante e também em questões de dúvidas também que surgirem, vocês podem trazer para a gente, porque a nosso papel aqui é de fato estudar o cenário, estudar a política e trazer esse papo aqui ao vivo para vocês, porque durante a semana nós ah, estudamos alguma pauta, a gente troca uma ideia ali bem rápida, mas tudo que vocês veem aqui, esse bate-papo aqui é direto, não tem nada ensaiado, um joga para o outro comenta, e a ideia é essa mesmo.
Por isso, obrigado por você estar aí assistindo a gente e vamos que vamos. Querendo então dar início aqui ao painel PBA de hoje, só fazer um remate do que aconteceu no cenário aí durante a semana. Nós, semana passada, conversamos sobre a movimentação dos pré-candidatos ao cargo de prefeito e de fato, na segunda-feira, o Cezinha Leal, que é o nosso vice-prefeito, ele fez uma live com o pastor Matheus Dutra e ele confirmou realmente a pré-candidatura do Binga. E ele até falou algumas coisas que nós comentamos na semana passada, né? Ele falou que é a pré-candidatura, que eles ainda estão estudando com quem eles vão coligar, né? Então o Binga ele vem aí pelo Democratas, mas ainda é uma chapa que está em análise, né? Eles estão em negociação. E também tivemos a movimentação do candidato do PSL, o Sindolei Moraes, que anunciou o seu vice como sendo o Dr. Valber. Então o Sindolei ele anuncia, mas se eu não me engano será no dia 1º aí que ele fará uma live trazendo oficialmente o Dr. Valber, mas isso já é notícia aí nas redes. Então tivemos essas duas movimentações que eu captei aí de mais interessante, né? Os outros aí não vi nenhuma movimentação. E vamos agora então para a pauta sobre os vereadores. Então, quando a gente olha o cenário, a gente olha as coisas que acontecem, eu quero refletir aqui sobre coisas que existem na nossa vida que a gente toma como coisas certas, como coisas dadas, mas que a gente não sabe de onde vem. Por exemplo, nós temos agora um concurso público, né? A gente pode dizer que aí o concurso para prefeito e para vereador é um concurso público, só que ele depende de votos. Então, o cargo de prefeito é o mais votado, e a gente tem aí no cargo de vereador, de certa forma, uma eleição indireta, porque nós temos o tal do coeficiente eleitoral, que embaralha um pouco aí esse pleito. Então, nem sempre o mais votado ele terá uma cadeira no legislativo. Mas, em todo caso, nós temos aí um concurso, né, para 13 vagas no legislativo e uma vaga no executivo. E é isso que eu quero colocar de antemão para a gente entender de onde emana essas vagas, de onde vem isso, o porquê que existem esses cargos, né? O porquê que a nossa sociedade ela se vale desses cargos, o que eles devem fazer para nos ajudar a nos organizar enquanto sociedade. Então, para dar o start aqui no papo, eu quero chamar o nosso convidado aqui, que ele já transitou pelo jornalismo e hoje ele está firme e forte no mundo do direito. Nosso convidado Fernando Murilo, para falar aí um pouco aí de onde vem, né, a natureza desses cargos aí, especialmente de vereador. Pois é, Juninho, como diz a nossa Constituição, todo poder emana do povo. Então, é justamente da Constituição Federal que vem esse cargo de parlamentar, esse cargo de vereador, assim como os cargos políticos do Legislativo, do Executivo e também do Judiciário. Muito se discutiu em Paranaíba na época, aumenta para 13, fica em 9. Primeiro é preciso deixar bem claro que na Constituição já está previsto, né, que em municípios com a quantidade populacional de Paranaíba, pode-se ter até 13 vereadores. Então, isso é uma previsão constitucional, por mais que o descrédito do político paranaíbense seja muito grande e faça com que a população ache 9 muita coisa, né? A previsão é constitucional, então esses 13 vereadores, eles existem em razão da população de Paranaíba, o número da população permitir, e também por eles terem votado também, né? Lembrando que ele pode ter até 13, mas ele pode flutuar aí, salvo engano, entre 11 e 13, mas 13 é o teto. Então nós temos hoje 13 representantes do povo. O cargo de vereador, para mim, é muito importante. Eu vejo muitos empresários
pessoas que querem ingressar na política de Paranaíba, não só de Paranaíba, mas em municípios de todo o Brasil, as pessoas já querem ser prefeito. Os empresários, as pessoas que almejam cargo público, elas já querem de cara ser prefeito, né? E muitos preterem o legislativo, né? Eles deixam o legislativo para lá, não quero ser vereador. A profissão, porque muitos têm como profissão, né? Político profissional, o cargo de vereador, ele é muitas vezes subjugado por essas pessoas que se interessam ou que querem liderar o município, né? E é um grande erro, eu vejo como um grande erro da sociedade deixar a vereança a Deus dará, deixar os vereadores serem formados de qualquer forma, como se ninguém se importasse, como se não fosse importante. Eu hoje trabalho no judiciário e tive a oportunidade de trabalhar no legislativo e tive a oportunidade de trabalhar no executivo. Nós somos regidos por princípios da administração pública, então o judiciário, o legislativo e o executivo são regidos pelo direito administrativo. E dentre os princípios, quem aí já fez uma leitura rasa pelo direito administrativo, sabe que nós temos 5 princípios que são mais popularizados, que seria legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Infelizmente, esses princípios poucos são respeitados. E muito se dá por conta da configuração, né, às vezes do executivo e às vezes do legislativo. E o vereador, ele tem uma fundamental importância para que o executivo tenha governabilidade. Então, se você tem uma Câmara forte, com vereadores bons, vereadores atuantes e vereadores de respeito, você, consequentemente, terá um executivo que trabalha, uma vez que uma das finalidades do vereador, né? Uma das suas razões de existir é justamente legislar e também fiscalizar o poder executivo. Então, se você tem um legislativo atuante, ele não só criará leis para facilitar a vida da sociedade, para defender a sociedade, como também fará uma fiscalização efetiva do executivo. Então é muito importante que nós tenhamos uma Câmara de Vereadores forte, uma Câmara de Vereadores que realmente represente a população. Porque nós vemos muita gente vendo a Câmara Municipal como uma oportunidade de ascensão social. E o que isso quer dizer? Pessoas que veem no executivo, no legislativo, uma oportunidade de vencer na vida. Então são muitas vezes pessoas que não têm muito estudo, que não tem muita ascensão profissional, não teve um sucesso empresarial, não teve um sucesso em alguma profissão, e aí essa pessoa vê o legislativo como uma oportunidade de vencer na vida. Nós sabemos que ninguém vence na vida com 6 mil reais por mês, e eu digo vencer na vida é conquistar uma liberdade financeira ou conquistar uma condição social melhor, porque a gente sabe que é um salário que não oportuniza que você tenha uma alavancagem absurda. Mas também a gente sabe que o cargo de vereador ele carrega consigo uma série de benefícios, né? Tais como diária, tais como muitas vezes acordos para votar projetos de lei do executivo, muitas vezes carrega acordos para que você consiga colocar cargos na prefeitura. Existem vereadores que fazem a famosa rachadinha, contrata funcionário, pega o dinheiro de volta. Então, assim, em linhas gerais, para não me alongar bastante, depois a gente continua esse assunto, os princípios administrativos são totalmente
afrontados, são totalmente pisoteados. A legalidade, pela essa atuação, muitas vezes, não estou generalizando, existem vereadores sérios, vereadores que trabalham, e a gente tem na história muitos vereadores com uma história respeitável, não estou generalizando. Estou dizendo que isso acontece de uma forma geral no Brasil inteiro. Legalidade, essa questão de trocar votos por benefício. Impessoalidade, essa questão de indicar pessoas não aptas para cargos no executivo. Moralidade, essa atuação temerária, essa atuação irresponsável de uma pessoa que representa o povo. Publicidade, porque esses atos não respeitam uma transparência. Muitas vezes esses atos são feitos debaixo dos panos. E eficiência, que eu acho que é o grande problema do vereador ruim. O vereador ruim, ele compromete a eficiência na administração pública, porque o executivo depende do legislativo. E muitas vezes esse vereador faz o quê? Ele fala, bom, prefeito, eu estou do seu lado desde que você me dê a secretaria X, ou desde que você me dê o departamento Y, ou desde que você me dê tal cargo. E isso compromete a eficiência da administração. Se você pegar o passado recente, se pegar o último prefeito, se você pegar o penúltimo, se você pegar o antepenúltimo, se você pegar a história de Paranaíba, você vai encontrar cargos que foram indicados por vereadores. E qual que é o problema disso? Não vejo problema nenhum. Nós temos um Estado, né, que a forma que se dá o Estado, ele beneficia essa coalizão. O prefeito precisa ter governabilidade. Então, é necessário você compor, sim, é necessário que você tenha uma base, é necessário que você tenha uma posição. Até aí está tudo certo. Você quer compor, você quer trazer para o lado aquele vereador e você quer oferecer aquele cargo para ele, ok, mas o que seria o necessário? Olha, eu até gostaria de tê-lo no meu grupo. Eu ofereço aquela secretaria, só que você vai me passar uma lista de nomes que sejam aptos, competentes para estar naquele cargo, né? E aí o prefeito faria essa escolha com base na aptidão, né? Na aptidão, visando o que é eficiência. Mas não. Muitas vezes o vereador pressiona e aí coloca um irmão, um parente, até filho, a gente sabe que tem, coloca na secretaria, e aí pessoa que não tem aptidão nenhuma para o cargo, é a pessoa que vai comprometer o executivo, é a pessoa que vai comprometer a administração pública. Então, o executivo é dependente do legislativo, porque como repisado é um legisla e o outro executa, mas essa eficiência, ela tem sido, digamos assim, ela tem sido ignorada por conta de o executivo muitas vezes ficar refém do legislativo. E esse, para mim, é o grande problema do legislativo, na minha opinião, que a gente precisava pensar numa forma de reconfigurar e a sociedade olhar com olhos mais firmes para o legislativo e não colocar qualquer um achando que o prefeito vai resolver o problema, sendo que o prefeito sozinho não tem essa capacidade. Sim, e durante a semana eu fui estudar, né, dar uma olhada na lei orgânica do município, e dali, de fato, emana a função do vereador, o que o vereador deve fazer. Então, por exemplo, a gente visualiza aqui que é responsabilidade dos vereadores aprovar o orçamento municipal, assim também como mudar nome de rua, definir as questões internas da própria Câmara, mas também deliberar sobre assuntos do município, né? Então, como bem disse o Fernando aí, o vereador, ele goza de certos benefícios. Então, o cara ele tem uma estrutura de um auxiliar, ele tem estrutura para mandar carta para o Brasil inteiro, se ele quiser, ele tem estrutura para viajar,
É o famoso vamos buscar recursos, né? Vamos lá não sei aonde conversar com fulano e a gente vai ver. Isso aí tudo é pago com o nosso dinheiro, com os tributos do cidadão. Então, assim, as pessoas que nós escolhemos para estar lá na Câmara, então, os 13 escolhidos, é como se cada um de nós fizéssemos, né, uma reunião, uma vaquinha, falar, ó, fulano, como eu trabalho a semana inteira, eu tenho filho para criar e etc., o senhor vai cuidar dessa parte aí do município, o senhor vai nos representar aí e vai buscar o que é melhor para nós, através de leis, através de regulamentação, e, né, e que isso deva ser exercido da forma mais limpa possível, mais legal possível, como bem disse o Fernando aí, a respeito dos princípios que regem o direito administrativo, né, o direito público. Então, aqui pela lei orgânica a gente vê, né, que é bem clara a função do vereador, e que assim, e se a nossa sociedade, se a nossa cidade, ela, às vezes, a gente sente ela um pouco bagunçada, um pouco, né, desordenada, com certeza aí os nossos, é porque esses poderes, eles não estão funcionando como deveriam, né? Então, assim, se o caboclo, ele olha para um cargo público e fala, não, ali é uma forma de crescer na vida, ou de eu ter ali a minha pequena empresa particular dentro do Estado, né? Isso chama-se patrimonialismo, né? Existe literatura já antiga sobre isso. Então, cabe também ao eleitor olhar para aquela pessoa que está se candidatando e falar, não, essa pessoa, ela está de sacanagem. Ou então, falar, não, essa pessoa aí, ele é uma pessoa íntegra, eu acho que ele não macularia este cargo tão nobre que é o de representante do povo. Então, Kleber, a situação é essa. Nós estamos, então, né, o povo vai poder escolher, vai poder ou escolher novamente, né, ou escolher novos representantes. Como você vê aí o cenário de agora, 2020? Vou botar a minha visão, como que eu vejo o papel do vereador, né, o papel da Câmara de Vereadores. A gente vai pegar a Câmara de Vereadores, nós vamos colocar que ela é o parlamento local, né? Eu acho que a definição de parlamento, ela imprime um novo conceito sobre o papel daqueles que estão lá dentro, né? Então, é um parlamento local. Ontem eu assisti um filme a respeito da vida de Churchill, um trecho da vida de Churchill que está no Netflix. Muito bom, um ótimo filme, recomendo. Só não tem o nome dele aqui porque ele é em inglês. Mas lá nos dá a amostra de uma sociedade cuja interação com o parlamento ela é definitiva. O parlamento tem poder de decisão, né? Algo que nas sociedades mais evoluídas a gente vê isso, a gente observa isso. As sociedades onde a civilização já é mais antiga, o parlamento tem esse poder, ele tem maior deliberação sobre a vida cotidiana das pessoas. Por exemplo, por que eu citei esse exemplo do filme de Churchill? Ali, para ele encarar a guerra, para ele entrar na guerra, ao invés de... Eles estavam numa decisão entre assinar um acordo de paz com Hitler e o Churchill que queria ir para a guerra. Não, nós não podemos abaixar a cabeça como cordeiro para esse monstro que está aí. Qual foi a questão que ele tomou decisão? Ele foi conversar com o povo, ele entrou no metrô e trocou ideia com algumas pessoas. Depois vocês vão assistir o filme, vocês vão ver. Mas depois, antes dele tomar a decisão, ele foi no parlamento. O parlamento ajudou ele na decisão. Então, esse papel da Câmara de Vereadores, né? Parlamento lá na Grã-Bretanha, né? Lá no Reino Unido, uma palavra bonita, que realmente define o papel dos representantes, né? Aqui não, aqui ela foi rebaixada para a Câmara de Vereadores. Aí, as atribuições que o cargo de vereador confere àqueles eleitos, elas se encontram belas na letra da lei. Bonita, né? Os princípios do direito público que o Fernando enumerou, que você também frisou, que está lá na lei orgânica do município. Então, a letra é bonita, a letra é bela. Mas a população, aí é que eu coloco uma grande distância entre essas atribuições que a letra confere ao eleito e o que a população escolhe para esse cargo.
A população não escolhe a pessoa para cumprir essas atribuições legais. O que leva a pessoa a escolher determinado representante não é a capacidade dele de agir conforme a lei, de redigir uma lei, de redigir um projeto de lei, de debater uma ideia na tribuna, né? Porque esse é o papel do parlamento, é o debate de ideias, é você pegar a tribuna, porque o vereador ele não trabalha só na redição de leis, não, ele tem o papel muito importante da tribuna, tamanha a importância que o parlamentar tem a imunidade, né, da palavra quando ele está na tribuna. Então, o debate de ideias também é algo que a gente tem que buscar num vereador. Agora a gente vê na composição dessa Câmara, vamos pegar a atual, a composição da Câmara, a maioria dos vereadores não sabe nem falar, né? Vamos pegar, eles não têm nem a fluência na língua portuguesa. Alguns vereadores, não vou colocar a maioria, mas alguns vereadores ali não têm a fluência na língua portuguesa, eles não sabem nem se expressar. Se pedir para eles redigir como que foi o dia deles, ali grande parte deles não sabem redigir uma simples redação de como foi seu dia. Então, como você vai ter ali vamos dizer assim, uma somatória de poder executivo e legislativo para o crescimento de uma comunidade, para o desenvolvimento de uma comunidade, com pessoas que não sabem nem ler nem escrever, né? Então, o motivo que leva a população, mais precisamente os eleitores, a escolherem aqueles candidatos, é ali voltada, ela está ali focalizada no favor, né? A eleição nada mais é do que a devolução de um favor prestado. Assim, um tem uma influência no judiciário, ele vai lá e consegue um favor ele liga para um outro ali, arruma daqui, faz dali, né? Nós temos vereadores com bastante influência no poder judiciário que agiliza uma ação, agiliza uma coisa aqui rapidinho, desenterra ali, né? Nós temos vereadores que têm influência nas secretarias do Executivo, em algumas pastas do Executivo. Então, e o que eles fazem? Dentro daquele poder que eles têm em determinadas áreas, eles prestam favores. Na execução do seu serviço, né, nas atribuições que o cargo lhe confere, aquela execução, aquela obrigação se transforma num favor. Vou pegar um exemplo disso. Nós vamos ver nessa eleição agora, para vereadores, a ascensão da categoria de enfermeiros, bolhando ali, pululando de enfermeiros candidatos a vereador. Por quê? O momento agora está sendo exigida ali maior atuação da categoria. Então, a gente vê ali, né, mas assim, você vai ver, tem muitos enfermeiros, gente boa, que a gente pode chamar ali de solicitude planejada para a próxima eleição. A pessoa passa a ser ali boazinha, ela passa a ser gente boa, pensando já na próxima eleição. E aí, qual que é o objetivo? Como vocês já levantaram, é ascensão social. Peraí, eu vou ganhar um salário X, né? Eu ganho tanto. Se eu for vereador, se eu virar vereador, eu vou ganhar um salário X e tem essas outras possibilidades, um acordo, outro aqui, outro ali. Eu saindo de 4 anos de vereador com a casa e um carro bom, eu estou, né, saindo no lucro. Então, muitos motivos que levam a pessoa a se candidatar é a ascensão social financeira. Os motivos que levam as pessoas, o eleitor a escolher os candidatos é o favor, é a troca de favores. Poucos são os vereadores que compõem essa Câmara atual que estão ali por ideologia, por projeto de coletividade, né? A gente pode contar no dedo, né? 1, 2, ali, 3, ali, que tem esse espírito público de coletividade sem objetivos financeiros. Então, dentro desse montante de intenções de eleitor e intenções de candidatos, o poder legislativo vai ficando aquém da obrigação dele, né? Ele vai perdendo ali o seu protagonismo e vai virando apenas, vamos dizer assim, papel de conseguir uma ambulância para de conseguir vaga na creche para outra, de conseguir um cargo ali no executivo, de conseguir negociar uma coisa aqui. Então, suprime ali o papel do legislador hoje dentro das câmaras de vereadores, ela está suprimida pela insignificância intelectual da maioria, né? E dos motivos que a população escolhe esses candidatos. Então, eu não tenho vamos dizer assim, uma boa expectativa para a nova composição da Câmara. Por conta disso que a gente está aqui refletindo. Nós não vamos dar um salto de civilidade de uma eleição para outra.
um trabalho como esse que a gente está fazendo, ele tem um papel semelhante ao que o pessoal da UFMS também está fazendo, né? Os professores juntos com a UEMS estão ali trabalhando um curso, né? Estão militando um curso para os candidatos, né? De grande valor esse projeto, né? Esse trabalho da UFMS, UEMS ali, de ministrar cursos para os pré-candidatos, para os candidatos. A gente, é uma coisa que a população tem que ficar atenta. Espera aí, aquela pessoa que você escolheu como candidato, ele fez esse curso? Ele pelo menos tentou, ele se interessou em aprender como que funciona a vida pública, a máquina pública? Não fez. Não, mas ele é gente boa pra caramba. Mas ele não está nem aí, ele não quer aprender o que é a vida, o trabalho que ele vai exercer. Então, hoje nós já temos, né, alguns instrumentos para ir ajudando, mas o salto de civilidade a gente ainda vai ter ali, né, vamos dizer assim, um longo caminho a percorrer. Então, vamos observando, né? Agora, pega ali a questão que você viu a respeito da movimentação nas redes sociais. Vamos debater essa parte ali das redes sociais que você havia visto. Ou se você vocês quiserem complementar algo aí. Eu gostaria de falar, só complementando, nós temos essa parte do vereador que eu vou complementar com a minha visão, que ela é um pouquinho diferente da sua no tocante o vereador atuar como um facilitador ali, né? Porque muitas vezes a gente está batendo muito no legislativo e esquece que o executivo também é ineficiente. E aí esse vereador que vai lá buscar um remédio, esse vereador que vai levar o povo, ou que vai conseguir uma consulta, esse vereador, muitas vezes ele salva vidas, então ele tem um trabalho social importante, entendeu? Não é a atribuição constitucional dele, mas se a gente vê que o executivo também não funciona como deveria funcionar, esse vereador muitas vezes ele vai lá, ele leva um cara, leva no hospital, consegue uma vaga na UTI, faz o trabalho político no estado, enfim. Esse trabalho de facilitador, eu acho bacana, justamente por nós não termos o funcionamento ideal de todos os poderes, né? Eu acho que numa sociedade, como você disse, o parlamento deveria funcionar de uma forma mais robusta, né? Mas também a gente tem que lembrar que os outros poderes às vezes não funcionam como deveria, e aí nós temos um problema estrutural absurdo que se a gente for começar tem uma teoria do direito penal que diz o regresso ao infinito, nós vamos chegar lá nas época pré-cambriana, nas cavernas, né? Mas só nesse ponto que eu, assim, e aí e eu também discordo, mas concordando, né? A questão de nós não termos grandes pessoas digamos assim, de um preparo intelectual maior, né? Porque se a gente for analisar, são representantes do povo e o povo na sua grande maioria, né? Nós temos um povo, nós temos uma educação de base péssima, né? Salvo aqueles que tiveram oportunidade de estudar em escola particular, você pega a educação pública, ela é péssima. Nós temos índices de analfabetismo que não são gritantes, porque a gente sabe o que o PT fez para maquiar esses índices de analfabetismo. Mas nós temos um analfabetismo funcional gigantesco, né? Se a gente for analisar. Então, essas pessoas precisam de representantes, né? Também. Né? Elas precisam da voz dela. O problema é como essa voz conquistou o poder. Aí eu já acho que é um problema até maior, né? Porque se você pegar aquele cara que se propõe a ser presidente de bairro, ele não ganha nada para isso. Ele só tem um status de conseguir um trânsito ali com o vereador a mais, porque o vereador quer voto e tal. Se esse cara realmente, que esse sim é um representante do povo de fato, né, não de direito, se esse cara conseguisse uma vaga, será que ele corresponderia a contento? Né? Ou será que ele conseguiria? Mas muitas vezes esse cara não consegue chegar lá porque nós temos um problema de eleição que é totalmente... A gente sabe como é que funciona.
Nem sempre a vontade popular está expressada no que aconteceu nas urnas. A Sim, gente sabe, né? como eu já disse aqui, a eleição para vereador é uma eleição indireta. Nós temos o exemplo da última eleição nós tivemos um candidato que teve voto para ganhar, mas, no entanto, pelo coeficiente lá, ele ficou fora. Então, nem sempre realmente a vontade do povo ela ela consegue se efetivar ali no pleito mesmo. Mas eu falo até assim, que eu acho que a forma de macular a vontade popular, ela se dá de diversas formas, né? E eu não acho que, de fato, a pessoa ela tenha consciência de que ela está votando e colocando uma pessoa lá que vai ser o problema, vai solucionar os problemas da população. Então, nós temos esse lado romântico, né? Que aí eu concordo com você, Cléber, que é o representante do povo, né? Eu concordo que é um lado muito romântico, porque nem sempre ele representa o povo. Ele deveria, mas nem Sim. sempre ele representa o povo. Às vezes vai E representar só ele mesmo, né? às vezes ele vai representar o interesse pessoal, depois ele vai representar o interesse dos companheiros de política e depois dos companheiros e por aí vai. Então assim, nós temos políticos que realmente fazem muitos favores e aproveitam da influência para fazer coisas boas. E nós temos, como você disse, Kleber, são poucos, mas nós temos alguns. E aí, já pegando o gancho do que o Juninho falou das viagens, das diárias, nós temos vereadores que viajam e não voltam sem emendas. Então, assim, também não podemos generalizar, porque tem os que viajam e não trazem nada, que voltam com o bolso cheio de diária. Eu sei de história de vereador que, inclusive, até já simulou que foi viajar, mas também não vem ao caso. A gente tem isso no Brasil inteiro, infelizmente. E então, nós temos vereadores que, por exemplo, se um vereador vai para Brasília, né? E eu já fui a Brasília, eu sei como funciona lá. Quem não é visto não é lembrado. Se o vereador vai a Brasília e consegue uma emenda de 500 mil, e se ele não fosse, ele não conseguiria, ele está no lucro, não é? Então, Sim. nós temos que ver quem são esses vereadores que viajam e trazem resultados, né? Eu acho que tem que ter um mapeamento de quem são os vereadores que viajam e que não trazem nada, né? Porque ir lá para Brasília tirar foto com o Tiririca, eu já tirei. Entendeu? Eu não sou vereador. Ir lá para Campo Grande tirar foto com político, com secretário, também já fiz. Dar Então, entrevista para o isso aí não precisa, Picarelli. você não precisa ser vereador para fazer isso. É só você ir para Brasília, pega seu dinheiro e vai lá tirar foto. Eu tenho foto até com o Sarney, né? Porque, olha, Curiosamente, a carteira sumiu esse dia, brincadeira. Mas, então, assim, se for só para tirar foto, não precisa ser vereador, concorda? e é curioso isso que a gente vem falando, e é algo que eu observo, muitas vezes, um problema no brasileiro em si, né? Nós, como brasileiros, temos um problema da vocação. A gente olha assim no panorama, e muitas vezes a gente vê diversas pessoas em determinadas situações, determinadas posições, que às vezes elas não escolheram estar ali, ou não é da vocação delas fazer aquilo ali. Por exemplo, nós temos lá, sei lá, o estudante de medicina, que ele está fazendo o curso porque ele sabe que no final o médico ganha 20 mil. Ele está olhando 20 mil, mas o caminho que vai chegar até esses 20 mil, é isso que é o importante. É isso que muitas vezes a pessoa não reflete e ela não quer nem saber. E ela só vai aprender, claro, ali no dia a dia. Por exemplo, o cargo de vereador também é um desses. Às vezes a pessoa olha, fala, bom, eu tenho ali, é um cargo de destaque, né? Eu sou popular, tal, pô, vai ser bem remunerado, eu quero estar ali. Mas muitas vezes ela não olha para para o que compõe mesmo, o que é ser um representante, né? Eu falo assim, isso que o que é vivido na vida real, né? Então, e esse problema vocacional às vezes coloca pessoas em determinadas situações, por exemplo, sei lá, às vezes a pessoa é vereador, mas ela está pensando em outra coisa. Então ali é só um trampolim para ela chegar, talvez a prefeito ou a deputado. Então, ah,
E como diz o Fernando também, por exemplo, às vezes você tem um líder de bairro que o cara é excelente líder de bairro, mas ele quer ser vereador. Aí quando ele chega lá, ele é atropelado. Ele não sabe. Ou seja, então o que nós precisamos ali na nossa sociedade, é uma visão que eu tenho e venho refletindo há muito tempo, é essa consciência nossa de, assim, de cada um saber o seu papel e fazer bem o seu papel, né? Como num time de futebol, se todo mundo quiser ser atacante, você não tem time. Então, ah, por exemplo, essa, é um cidadão lá que é um bom líder de bairro, né? Poxa, se ele for um bom líder de bairro para, né, durante um bom tempo, sem querer nada mais, se ele falar, não, eu vou fazer isso aqui, eu vou fazer bem feito, eu sei fazer. Gente, esse cara está fazendo muito mais do que às vezes se ele fosse aí um prefeito, porque os cargos, a situação concreta do poder, ela demanda situações ou conhecimento que nem sempre, né, vai ser da aptidão. Por exemplo, eu não tenho aptidão para política partidária, né? Eu seria um péssimo candidato a cargo público, porque se dependesse de voto e tal, e não sei o quê, eu já desistiria aí. Mas eu me sinto bem aqui falando de política, conversando, falando abertamente. Ou seja, então estou aqui marcando a minha posição e exercendo o papel que eu acho que eu devo exercer nesse papel, né? Nesse âmbito da política. Então, esse problema da vocação é algo para a gente refletir aí. E voltando ao que o Kleber colocou ali sobre o panorama dos pré-candidatos, né? Então, mais uma vez, pelas redes sociais, eu consegui ali mapear e ver ali a diversidade dos pré-candidatos. Eu vejo assim, pelo que eu pesquisei nas redes, né, olhando ali Facebook, Instagram, a gente vê uma diversidade mesmo, no sentido de demandas. Então, você tem diversas demandas, né, de vozes aí da sociedade que, ó, eu luto por tal coisa, o outro, eu tô aqui pela educação, eu tô aqui pelo meu bairro, eu tô aqui pela, enfim, porque eu quero fazer, eu posso atuar de determinada maneira. Então, assim, o, a voz da sociedade, realmente, ela tem chegado em formas de demanda através dos pré-candidatos a vereador. Então, nós temos aí um cenário bem diversificado. É claro que isso aí vai se consolidar até o dia 15 de setembro, porque as convenções abrem amanhã, dia 31 de agosto, e vai até 15 de setembro. Então, tudo isso que a gente está conversando aqui sobre quem é candidato ou pré-candidato, ainda, é claro, é tudo especulativo, porque o pessoal tem até dia 15 de setembro para fechar as chapas, né? Mas a voz do cidadão, ela realmente ela tem chegado aí através da campanha dos pré-candidatos a vereador. E é curioso, assim, que nós conversamos até na semana passada sobre como é a composição, né, dos quadros da prefeitura, enfim, quando o candidato ao executivo ele ganha lá o cargo de prefeito. Então, de certa forma, você já tem costurado aí esses quadros olhando para os pré-candidatos a vereador. Porque, como bem diz o Fernando, até pela ordem ali da, de quem trabalhou na campanha, de quem é o companheiro, é claro que é o partido que vai fornecer os quadros para ocupar determinada função ali né? Então, muitas vezes, um cidadão aí que é pré-candidato a vereador, ele não ganha, mas ele pode compor lá na frente o quadro do executivo. Então, assim, é importante também a gente analisar aí os pré-candidatos a vereador, no sentido da gente observar aí quais são as vozes, né, que estão se levantando, quais são as demandas, e que eventualmente essas pessoas elas podem compor o, o poder aqui na cidade. Então, dentro dessa parte das atribuições dos vereadores, né? Uma queixa que, conversando com vereadores que têm vontade de fazer a coisa acontecer, de mudar no âmbito do coletivo, uma queixa que todos esses que têm uma ideologia a mais ali, falam assim, vereador não tem poder para nada, eu não tenho ação nenhuma, quem faz, quem executa, vamos dizer, não tem poder para nada. Então, já ouvi muito essa resposta, pô, vereador não tem poder para nada, pô, vereador não tem poder para nada. Ao ponto em que um vereador agora dessa legislatura chegou a deixar o cargo de vereador, assumiu uma secretaria, lá quando ele na secretaria ele conseguiu
resolver umas duas situações que ele queria implementar na cidade, aí ele deu sequência, implementou e depois voltou a assumir o cargo de vereador novamente. Qual foi a alegação dele? Que como vereador ele não conseguia fazer nada. Então, onde que eu reafirmo ali essa ideia. Por exemplo, o papel realmente do vereador ele foi suprimido por uma baixa intelectualidade de alguns representantes de parcela da população, né? Essa daí tem parcela da população que vai ter seu representante de acordo com aquela faixa, né? Então, temos ali essa dificuldade, mas o próprio papel mesmo eu vejo que ele foi suprimido. Com relação a essas demandas que você colocou, Júlio, por exemplo, nós temos pré-candidatos a vereador com demanda de meio ambiente, são pessoas bastante atuantes na questão de meio ambiente, que na cidade tem ali, vamos dizer assim, ações desencontradas, mas nunca o poder público, nunca a Secretaria de Meio Ambiente conseguiu agregar ali esses militantes do meio ambiente, esses ativistas do meio ambiente, numa causa comum, né? Então, são desencontrados. Tem uma ONG que fala uma coisa, tem outro que fala outra. Paranaíba tem um comitê da bacia do Santana e Aporé, que é um comitê que tem poder deliberativo. Então, Paranaíba nós temos ali representantes de meio ambiente, da educação, vamos dizer assim, do esporte, tem todos esses aí. Quando eles chegam lá para representar as suas bandeiras, aí eles encontram um organograma, aí eles encontram um mecanismo, um sistema, uma interação com o poder executivo, e muitas vezes eles ficam de mãos atadas, aí eles passam apenas a representar diretamente um ou outro munícipe ali, e essas causas, essas bandeiras, acabam sendo deixadas de lado. E aí eles partem mais para as ações de corpo a corpo, né, de favores individuais, e abandonam suas bandeiras. Então, realmente, o cargo de vereador, se ele fosse realmente incorporado ali, né, legislar, de fiscalizar, de fazer tudo isso, o poder executivo, com as suas deficiências, como o Fernando falou, as suas deficiências, hoje ele tem, vamos dizer assim, a própria população já tem a voz, que ele não precisa mais cobrar de um vereador, a própria população já tem a voz, por exemplo, ele vai na rádio, uma rádio hoje tem até mais força do que um vereador para conseguir algo rapidinho no Poder Executivo. Qualquer, vamos dizer assim, hoje, vamos dizer assim, um departamento qualquer da prefeitura tem mais medo de que ligue na rádio do que de um vereador vai lá cobrar alguma deficiência daquele departamento. Então, vamos dizer assim, se há vamos dizer assim, essa atuação paralela do vereador frente às deficiências do executivo, eu vejo que é porque eles gostaram, né? Assim, faz bem para a população e faz bem para o vereador ali esse tipo de ação. Por quê? Porque ele dá para garantir a reeleição dele, ele vai fazendo os favores pessoais ali e vai contabilizando os devedores de favor ao longo da carreira, né? Então, isso daí é uma dinâmica que ambos se acomodaram, tanto o eleitor quanto o eleito ali, né? Mas, assim, como eu disse, é um salto até a gente chegar nessa atribuição legal do vereador ser executado ali com maestria, ser executado de acordo com o que a lei exige. Aí é onde que eu vou voltar na questão. Os eleitos, né? Vamos filtrar lá aqueles que foram eleitos, cada um com a sua bandeira, cada um defendendo a sua tribo ali dentro da comunidade. A partir dali, a Câmara de Vereadores, aquela instituição que tem um CNPJ, eu também não vejo a ação da Câmara, porque aí cabe ao presidente dela ter essa atitude, né? De orientar, de passar ali, eu não sei se isso tem, o Fernando já trabalhou na Câmara, não sei se tem, mas me parece que não, por exemplo, de instruir os eleitos de forma sistemática, contínua, né? O camarada foi eleito, beleza, estou eleito. Eu acho que a Câmara mesmo, se não tem ali, vamos dizer assim, aquelas pessoas que foram eleitas são das mais variadas parcelas da população, então você agregar elas num objetivo comum, palestras motivacionais, instruções, vamos dizer assim, um curso de formação, né, Kleber? Hã? Seria um curso de formação mesmo, né? Curso de formação. Para quem está entrando aqui. Sim, e contínuo, né? E contínuo, assim, curso de 600 horas, curso bom, curso que realmente a pessoa, quando ele termina, ele está capacitado, né? Então, eu vejo assim, são deficiências que as ideias, elas têm que ir ali implementando para que isso aconteça.
né? Por exemplo, está despreparado, elegeu uma galera aqui que não tem muito preparo não, como nós vamos fazer com ele? Como que a gente vai colocar esse pessoal para produzir para a comunidade, né? Para a comunidade de uma forma geral, e não produzir favorizinhos individuais só no troca-troca ali. Então, eu vejo que aí é questão do presidente da casa, né? De ver ali as deficiências dos eleitos. E peraí, nós temos que instruir essas pessoas, nós temos que abrir a cabeça delas para o verdadeiro papel deles aqui dentro. Mas, infelizmente, a cabeça do próprio presidente não chega a esse patamar de querer instruir o outro. Não, ele vai querer ali colocar o outro no jogo dele, embaixo das asas dele ali, e agremiar o grupo dele ali para ele se manter na presidência, né? Qual que é um presidente da Câmara teria vantagens em dar instruções aqueles pares dele ali, e depois esses pares se tornarem pensamentos independentes, né? Terem o seu pensamento próprio? Não, é muito mais fácil ele querer agremiar em torno dele ali, um grupinho ali, para ele se manter no cargo, como aconteceu, né? Teve aqui nessa gestão, o presidente se elegeu 2 vezes, né? Ele passou os 4 anos, nós passamos a Câmara de Vereadores com o mesmo presidente. Então, né? Você vê como... Ele mudou o regimento interno, porque não podia reeleição. Não podia, entendeu? Então, aí, assim, eles vão entrando no jogo dos antigos, né? Os novos, por falta de preparo, chega, como que funciona esse jogo aqui? Se joga assim, assim, assim. Opa, de que lado que eu fico? Fica do meu lado, que aqui eu tenho um orçamento para a gente poder dividir, a faca do bolo está na minha mão, o bolo está na minha mesa e a faca está aqui. Se você ficar do meu lado, né, foda-se, você não precisa nem pensar por si só, pensa por mim. Então, eles vão ali, agremiando um grupinho deles ali e sustenta ele no poder, né? Então, passa a palavra. A minha visão, o problema, eu já vi externalizado essa minha visão a respeito disso. O presidente da Câmara de Paranaíba tem muito poder. É concentração de poder em uma pessoa só. Por quê? Todos os cargos da Câmara Municipal são do presidente. Então, o presidente eleito, ele distribui. Então, eles fazem um acordo, fecham um acordo entre o grupo que está com aquele que vai ser eleito, e aí começa o jogo, né? O jogo das cadeiras, começa. A hora que para a música, de repente é a configuração diferente do que você está imaginando, e alguns ficam sem cadeira. É basicamente isso que acontece na Câmara de Paranaíba, por conta de os cargos ficarem só com o presidente. Então, vamos supor, eu elejo o Kleber, e eu e o Juninho estamos com o Kleber, e mais 3 estão com o Kleber, então nós vamos fechar a maioria 7, vamos supor. Não tô fazendo a conta de cabeça, estou fazendo a suposição. À medida que o Kleber ganhou, os cargos vão ficar só com nós, só conosco. Então, ao invés de ter uma distribuição igualitária de cargos, esses cargos ficam na mão do presidente. E aí, diárias, liberação de diárias, cargos, tudo tem que agradar o rei. A própria pauta, né? A pauta do que vai ser votado também passa pelo presidente, não é? Sim, mas aí o presidente fica com o prefeito na mão, fica com esses vereadores que eventualmente precisam de diárias, e aí dá muita briga por conta disso. E aí tem os vereadores que ficam fora do grupo, e esses vereadores fora do grupo são prejudicados, porque muitas vezes eles não têm orçamento nem para contratar um assessor. E, assim, infelizmente, por exemplo, nós temos vereadores e muitos vereadores que às vezes eles não têm uma habilidade na fala. Eles realmente não têm condições de ir para a tribuna. Só que são vereadores que às vezes eles são inteligentes. E tem vereador que raramente vai na tribuna, é inteligentíssimo e faz o jogo ali por trás de uma forma absurda. Eu não vou citar nomes aqui, mas, tipo assim, às vezes a gente mede esse vereador e fala, esse é um ignorante. Não, às vezes o cara é o maior articulador político ali de dentro. E nós temos
grandes políticos de carreira que são grandes articuladores, entendeu? E às vezes esse cara, com um assessor preparado, ele consegue fazer um trabalho condigno, pelo menos, que necessita uma população. Mas muitas vezes esse vereador não quer mesmo fazer esse trabalho, ele só quer fazer um jogo político que beneficia ele. Mas o que eu vejo é o seguinte, precisaria de uma lei, e eu acho que para estancar esse problema aí, precisaria de uma lei do legislativo, mudando o regimento interno e distribuindo de forma igualitária os cargos. Porque aí acabaria esse jogo. É uma política miúda, né? Tão mesquinha, a gente olha assim, por fora, ela é tão... Aquela coisinha do cargo, não é o dinheirinho pra cá e tal. E os caras, eles criam dificuldades onde deveria, assim, ter harmonia de fato, né? Então, Mas a própria posição... Isso é histórico, tá no regimento, só que ninguém quer mudar, eles preferem ficar fazendo esse jogo. E aí, às vezes, o cara sacrifica o mandato dele, porque ele não tem assessor, e o vereador que é atuante, que trabalha, que sai pra rua, ele realmente não tem tempo para fazer um projeto de lei, ele não tem tempo para fazer. E a gente sabe que quem faz são assessores, né? Por mais que o vereador ele possa dar a ordem, mas é o assessor que faz. Então, o cara tem um assessor incompetente, é problema dele. Então, por exemplo, o vereador não foi atuante, ele quis abrigar lá como assessor dele um cara que não tem a mínima capacidade de escrever, problema dele. Mas você está dando direito igual dele ser um bom vereador com aquele que está no grupo do presidente, que tem que ficar puxando o saco do presidente, votando com o presidente, porque ele precisa de diária, entendeu? Isso está tudo errado. O senso de justiça tem que partir... do presidente, né? Ele não tem vida própria, né? Ele não tem pensamento próprio. Exatamente. Imagina, eu falo, putz, se eu for votar contra o presidente, depois não ganho diária. Eu preciso viajar, eu preciso pedir emenda, eu preciso, né? Eu preciso desenrolar. Tem muitos vereadores que têm contatos com deputados, eles precisam ir para Campo Grande, eles precisam ir para Brasília. Eu sou favorável demais a essas viagens dos vereadores, desde que seja com propósito. Sim. Mas aí você deixa um vereador... você deixa o vereador escravo do presidente, que às vezes o presidente é um... Eu não posso, não tenho condições de avaliar esse presidente, porque eu não estava aí, eu não me acho apto a avaliar. Mas assim, eu acho muito errado. Se ele conseguiu a reeleição, se ele conseguiu mudar o regimento, é porque ele tem os vereadores na mão. Entendeu? Sim. Essa é a única análise que eu consigo fazer, porque eu não acompanho essa legislatura, não me acho apto a poder falar disso. Mas assim, eu acho nocivo. Os próprios vereadores, eles precisavam colocar um projeto de lei para distribuir de forma igualitária os cargos e não ficar na mão do presidente. Eles precisam aprender a legislar para... Em primeiro lugar, eles precisam aprender a legislar para si, né? Porque... Pelo menos organizar o trabalho deles. Como é que você vai ter uma governabilidade ou uma vereança atuante se você não tem condições? Sim, e... equilibrar as atuações dentro da Câmara, né? Exatamente. Se você dá tanto poder a um cargo e essa pessoa, de repente, é uma pessoa injusta, você derrubou, você maculou o legislativo inteiro, né? E realmente, como esse é um problema interno, né? Que só quem é dali do dia a dia consegue visualizar e consegue analisar. Porque, no mais das vezes, nós como cidadãos, a gente olha e fala, pô, não está funcionando, ou a gente acaba olhando por aquela disfunção, né? Pô, o vereador ele só faz moção e ele consegue ambulância, mas então, nos bastidores a gente realmente não consegue visualizar o que acontece e você vê realmente aí uma deficiência na própria regimento interno da Câmara que compete, claro, aos próprios vereadores mudar essa situação. Por quê? Porque daí você tem um jogo justo. Olha, eu de fato não sabia disso aí que acontece, Fernando, e eu acho um absurdo você ser colega parlamentar e o outro ter, sei lá, 2 assessores e você nenhum, enfim, não sei se de fato isso acontece, mas é passível de acontecer, né? Vereador que não tinha nem sala. Caramba, isso é um absurdo. Nem sala para ficar. Olha, e um puxadinho ali com a mesa, não tinha secretário, não tinha nada. Cara, eu quero saber como que um vereador que é colega do outro não consegue olhar uma injustiça dessa e o cara não se move, cara. Isso aí é um absurdo. Meu amigo, o vereador ele é individual, ele está eleito, ele já está pensando na próxima eleição.
E aqui a gente tá vai ali do lado acompanhar. dele é concorrente dele, né? Eu falo o lado romântico da vereança é essa, representando o povo, mas na verdade, ainda que ele seja representante do povo, ele já está pensando nas próximas eleições, na composição partidária. E o vereador, o político, respira política 24 horas. Entendeu? Exatamente. E a política partidária, a política ali de vou apoiar quem para deputado daqui 2 anos, vou estar com quem daqui 4, entendeu? É o tempo inteiro essa movimentação. A gente está fazendo, a gente está acordando cedo, indo para nossa academia, tomando nosso café, indo para o trabalho, estudando, e os caras estão pensando isso aí. É 24 horas pensando nisso aí. Ele sai na rua distribuindo balinha desde cedo, né? Desde cedo. Então, assim, e tem aquele cara que entra na política, que ele vê que a política não é para ele, e aí ele fica em morte súbita. Ele já vai morrendo de pouco em pouco os 4 anos ali, entendeu? Nós temos vereador de morte súbita, e eu não vou nem a gente já sabe quem não vai, quem não decolou na carreira política, porque muitos veem como uma carreira política, né? Um trabalho, uma profissão mesmo. E já tem uns que não decolaram. Mas é complicado, igual a gente está comentando aqui, você não tem a condição mínima de trabalhar. Isso precisa ser mudado. Isso poderia ser, porque antigamente, e aí vocês acredito que vocês concordem comigo nesse aspecto, pelo menos agora, o vereador, ele tem a rede social. Né? Se ele quiser demonstrar a insatisfação dele, ele está ali preterido pelo presidente. Se ele quiser ir para a rede social, ele tem voz. Antigamente nem isso tinha, porque o presidente fechava os acordos com as rádios e com os jornais e só o grupo dele falava. Pô, e um parlamentar sem a voz, ele tá morto. Sem a voz. E aí cortava a transmissão da rádio, e aí? Esse cara vai falar para quem? Ele que só vegetava, ele ia para a Câmara, recebeu o dinheiro dele e ia embora. Ó, e já que o assunto aqui, nós estamos falando de bastidores e o Fernando falou de assessores, nós vamos trazer um quadro novo aqui para o programa, que é o Resenha do nosso amigo Felipe Bonfim, o Nose. Então ele está trazendo aqui um papo sobre vereadores e ele, enfim, fique com a resenha do Pai Narves aí com vocês. Solta o vídeo. E aí, jovens dinâmicos da geração 4.0, vamos para mais uma resenha aí do painel PBA dessa semana. Meu papel aqui é só da resenha, então vamos lá. Eu escolhi uma que eu assisti ontem no Pingo nos Is da Jovem Pan, que é sobre o vereador Augustão do PT, de Ilhéus, Bahia, que criticou, né, na sessão da Câmara o seu próprio projeto, de sua autoria, sem saber que era dele. Coisas do Brasil, do Brasil! Então, eu vou colocar aqui para vocês, o projeto ele é referente a serviços de internet, regulação e fornecimento em logradouros públicos, como escolas, né, e órgãos públicos no geral. Então ele criticou, querendo saber de onde ia vir a verba para bancar isso daí tudo. Só que mal ele sabia que o projeto tinha a assinatura dele. Bem estranho, né? Isso aí fica de alerta para os próximos vereadores, já que a pauta do painel PBA dessa semana são os vereadores. Então, para eles ficarem espertos, né? Não deixar tudo na mão de assessor, que daí eles não sabem nem o que eles estão fazendo. Bem, eu não quero entrar nessa seara, então vamos lá. Só vou dar essa resenha, botar o vídeo para vocês verem. Vocês vão dar risada, obviamente, como eu dei muita risada. E depois a gente tira uma análisezinha e desce o cacete também. Eu entendo que esse projeto ele visa a inclusão digital. É um projeto importante, mas eu tenho uma preocupação porque quem vai custear esse projeto? Qual é o valor do projeto? Qual é a empresa operadora do projeto? E uma outra coisa, a gente fica observando que a gente tem dificuldade em estar implantando internet nos postos de saúde. E como é que a gente vai conseguir implantar internet em praças,
Eu acredito que esse seja mais um projeto assim, de visão eleitoral. Eu entendo da importância do projeto, mas eu vou votar contra. Hein? Não. Vereador, o autor do projeto é a Vossa Excelência. Vereador, e a assinatura é da Vossa Excelência. Eu vou pedir uma vista. Não, você não pode. Quer fazer a retirada do projeto. Tá, eu vou retirar, eu vou analisar melhor, porque eu tenho a humildade, eu vou retirar meu projeto, eu vou analisar e vou reapresentar. Muito obrigado, vereador. Quem vai custear? Quem vai custear? Nem ele sabe quem vai custear, nem ele sabe do próprio projeto dele. Bem, isso daí fica de reflexão para vocês aí que são candidatos aí a vereador, pré-candidato, que não é só mamata não, velho, entendeu? Ah, vou deixar na mão dos caras, tal, só vou lá, 200 projetos, não sei o que, não adianta também não. Tem que ter proposta, tem que ter plano, tem que pegar em cima. Que tenha 2 projetos em 4 anos, mas pega em cima, entendeu? Pega em cima e tenta fazer o trem, se for bom, tenta fazer vingar. E é isso daí. Esqueci de mencionar a data desse vídeo, foi na última quarta-feira, 19. Eu vi ontem, na Jovem Pan, no Pingo nos Is. E aí eu coloquei de resenha aí para essa semana aí. Já vai ter um tempinho, porque a gravação do painel PBA é domingo, mas não tem problema também. Isso fica de lição. É o Augustão do PT. Beleza, galera, valeu. Primeira vez que eu tô filmando e espero estar contribuindo aí com o projeto Painel PBA, trazendo tudo aí sobre o cenário político aí da cidade. E vamos que vamos, garotos dinâmicos 4.0. Now the world don't move to the beat of just one drum. What might be right for you? Uma parte que eu gostaria de colocar ali para que os ouvintes refletissem a respeito disso, sobre a função do parlamento. Por exemplo, nós estamos vivendo ali esse período de pandemia, no qual nós temos ali o poder executivo sob a forma de decretos, fazendo ali, cometendo até aqui em Paranaíba algumas arbitrariedades, né? Vamos pegar o exemplo da remoção dos bancos da avenida como um gesto arbitrário. Então, a questão que eu quero levantar ali é assim: foi constituído um comitê, um comitê para esse comitê deliberar a respeito das decisões da pandemia, sobre esse decreto. Eu não vi, pelo menos é isso que eu gostaria de saber, através até dos internautas, eu não vi ali atuação do legislativo nessa tomada de decisão. Pô, estão tomando, são decisões que mudam a vida da comunidade de uma forma geral. Por exemplo, fechar a igreja, fechar o parque aquático, igual fechou o parque, fechar os bares, toque de recolher. No meu entendimento, tinha que ter ali, dentro desse comitê, vamos dizer assim, mais participação. Se o vereador é o representante do povo, então tinha que ter representante do povo dentro desse comitê para decidir o período de pandemia. E eu vi que não, colocou somente pessoas do Poder Executivo, são secretários, né? Alguns secretários ali da pasta do Executivo, e o Legislativo ficou alheio, pelo menos é o que eu estou observando aqui. Se é negligência ou se é ignorância da importância do papel dos vereadores, da Câmara de Vereadores, do Parlamento Municipal em torno do assunto. Poxa, está mudando a vida de todo mundo, né? Hoje em Paranaíba deu 9 horas, a polícia sai procurando bares abertos. Esse dia para trás eu estava aqui na academia, a polícia parou na porta da igreja, mandando a igreja fechar, né? Então, vamos dizer assim, são deliberações que o parlamento, eu vejo que, no do que é um parlamento, ele é o representante do povo, então eles tinham que ter ali uma voz ativa nessa tomada de decisão. Ou, por exemplo, os grupos religiosos, agremiações religiosas, não estão sendo representados nessas tomadas de decisão. A vigilância sanitária toma decisão por si só e o resto acata, todo mundo acatando. Então, é negligência do parlamento municipal diante dessas mudanças nas leis, né, que regem o nosso dia a dia, que estão regendo o nosso dia a dia?
É uma negligência? É uma omissão realmente por... Não quero nem saber disso, né? Isso é problema seu, não quero nem... É um lavar de mãos do Poder Legislativo, porque eles, como representantes, eles tinham que ter voz ativa nessa tomada de decisão, pelo menos segundo o meu entendimento, né? Eu gostaria de ouvir de vocês o que vocês pensam disso. Por que o Legislativo está alheio a essas mudanças na vida das pessoas, né? Leis colocadas via decreto. Isso não é autoritarismo? Leis colocadas via decreto? Eu acho que nós estamos num período de muito sui generis, né? E eu acho que os poderes, eu acho que ninguém está sabendo, na verdade, como atuar, né? Porque a última pandemia que a gente teve foi há 100 anos. Então, assim, imagina que você se depara no seu mandato com uma situação dessa. E aí você não sabe como agir com relação a leitos de UTI, com relação à população que também não respeita. Então, também temos esse lado, né? Eu vejo, assim, eu vejo uma discricionariedade do prefeito aí, né, nessa questão de tirar os bancos, né? Mas, assim, que ponto que tivemos que chegar, né, para que a população também tivesse que respeitar, né, essas decisões aí de frear, né, de alguma forma a pandemia. Mas, assim, eu acho que com certeza esses conselhos tinham que ter participação de todo mundo, né, da sociedade em si também, como você disse, dos líderes religiosos e também dos vereadores, até porque são os representantes, né? Mas, assim, eu, com relação a essas ações, eu até me abstenho de dar alguma opinião, porque eu ainda não entendi o que está acontecendo no mundo ainda com essa pandemia. Porque, assim, você vê em vários municípios atitudes das mais diversas, desde proibir venda de bebida alcoólica, eu acho que tá havendo um desespero, um desencontro de informações, uma mídia manipulando informações também e aterrorizando as pessoas. Então, assim, honestamente, eu não tenho uma opinião formada a respeito disso, de verdade, assim, que eu possa contribuir. Eu não entendi o que está acontecendo no mundo ainda. Olha, sobre isso, como que é a minha visão, né? Eu também eu não vou dar uma opinião aqui sobre Covid, sobre coronavírus, sobre os decretos em si também, mas toda essa pandemia evidenciou o quanto que nós, da sociedade civil, nós estamos desorganizados. Não sei se vocês lembram, o próprio presidente falou uns tempo atrás, ele falou, gente, como é fácil instalar uma ditadura no Brasil. Porque qualquer prefeito aí, ele está mandando fechar comércio, ele está mandando proibir isso e aquilo. Então, assim, isso, tudo bem que, né, eu imagino não deve ser fácil você estar num cargo do executivo no meio de uma pandemia. Mas isso evidenciou o quanto nós, como sociedade, estamos desorganizados. Então, o nosso tempo de reação a isso já foi, porque nós estamos desorganizados. Você não tem como, diante de um decreto, diante de um conselho desse, enfim, se você não tem organização, meu amigo, é o que vier e acabou. Então, mas eu vejo com bons olhos o momento atual, porque o brasileiro está mais politizado. Eu creio que seja hoje o povo um dos mais politizados do mundo. Por quê? Eu tenho certeza que qualquer um de vocês aí consegue escalar os 11 ministros do STF, né? Mas não consegue escalar qual foi a escalação do último jogo da seleção brasileira. Ou seja, o brasileiro hoje ele está muito mais ligado na política e se quiser, numa próxima ocasião, se quiser ter a sua voz respeitada ou a sua opinião acatada, é a organização, minha gente. Eu não vejo outra forma assim da gente fazer frente enfim, a situações como essa. Até porque o Brasil ele já vem perdendo soberania, né? Então você vê uma lei com um cara lá da ONU, lá no escritório lá, ele
ele desencadeia uma ação lá que está vindo parar aqui na gente. Por exemplo, recentemente a UFMS eles fizeram um plano de biossegurança, né? Então, determinando as normas, né, e como vai ser o procedimento dentro do campus, né, nessa pandemia. Então, no próprio texto do plano, eles escreveram assim: as recomendações da ONU deverão ser seguidas. Ou seja, você já pulou o sistema legislativo e você pegou o que era uma recomendação, você transforma em lei, assim, em ato contínuo, não tem... Entendeu? Então, ou seja, nós já estamos num processo a nível nacional de perda de soberania, e quando chega no município, meu amigo, o que é você, cidadão, querendo abrir sua igreja? O que é você, comerciante na feira, querendo vender lá sua cana de açúcar, né? Então, nós temos uma pandemia, então, ou seja, o pequeno interesse do cidadão, ele é atropelado naturalmente, e nós estamos nessa situação aí de um povo desorganizado, né, tendo que acatar decisões assim nem sempre tão racionais, né? Aí é onde eu vejo a perda do protagonismo do parlamento, né? Olha assim, essa desorganização que você coloca, ela está inserida dentro dessa visão minha. A perda de protagonismo. O parlamento não opinou, não fez nada, não ajudou a deliberar algo que vai incidir sobre a população. A população está carente, né? Olha assim, peraí, quem vai me defender? Ninguém, né? O prefeito toma as decisões, o comitê toma as decisões e pronto. Quem vai me defender? Ninguém. Né? Cadê o parlamento na defesa também dos interesses dos seus grupos, nos interesses da própria população, né? Assim, sem entrar em mérito ali de, assim, questão assim, de interesses de parcelas da população. Vou pegar um exemplo, por exemplo, fechou o parque aquático, deliberou a norma, foi lá e fechou o parque aquático, mas o rancho, os ranchos do lado do parque aquático, aberto, funcionando, e as pessoas desfrutando. Você entendeu? Assim, tem um determinado segmento que foi impedido de abrir e girar o seu negócio. Outro está lá aberto, tranquilamente, né? Alugando o rancho, aluga aqui, aluga ali. Então, vamos dizer assim, mas cadê os vamos dizer assim, eu vejo que os vereadores, na defesa da população, dos seus representados, eles deveriam sim ter mais voz para essas decisões, essas deliberações. E aí que tá, a próxima composição tem um pensamento de que forma? O que eles pensam? Por exemplo, eles vão assumir um legislativo em plena pandemia, porque ela não vai acabar em dezembro, dia 31 de dezembro. O ano que vem, toda essa, vamos dizer assim, a possibilidade de autoritarismo por parte de prefeito novo, que esse prefeito novo que vai entrar, como que ele vai reagir? Mas e o parlamento? Vai ficar omisso também? Vai deixar uma parcela da população ser ali, abafada? Você vai ser cordeirinho? Eles não vão representar, ninguém vai representar essa parcela da população que, nas suas questões econômicas, está sendo suprimidas com medo da transmissão. Vamos dizer, um restaurante tem que fechar 9 horas da noite. Quando dá 8h30, o dono do restaurante tem que chegar lá, gente, come rápido aí, porque 9 horas tem que fechar. 9 horas a gente corre o risco de ser contaminado. A partir das 9 a gente vai ser contaminado. Então, vamos dizer assim, são decisões que foram tomadas alheias ao legislador local. O legislador local não ajudou nessa legislação de emergência, vamos assim dizer, e eles têm esse papel. Não é porque é uma emergência que a legislação de emergência, o legislador local tem que ficar alheio a ela. Esse é um ponto de vista que tem. Por exemplo, o prefeito simplesmente nomeou algumas pessoas que legislou, né, na forma de um decreto, saiu um decreto, porque aquilo ali é uma legislação, tem todas as normas ali naquele decreto. Então, foi nomeado legisladores emergenciais, né, que não representam a população. E os verdadeiros legisladores nem sequer foram ouvidos, pelo que eu observei até então. Né? Exatamente. Então, o que nós vamos esperar da próxima? E essa pandemia realmente está sendo um laboratório para autoritarismo. Por quê? Nós temos uma pandemia e o vírus está por aí. Pô, para que a gente vai ficar discutindo lei? Por que a gente vai ouvir o fulano, o ciclano? Isso aí dá muito trabalho, isso aí demora. Nós temos que pôr uma medida emergencial. E pum, vem a medida, é máscara na cara de todo mundo, tal hora você tem que estar em casa. Se você entrar no comércio, olha só, uma lei estipulando assim, como
eles estão entrando dentro do comércio, que é propriedade privada. Tá? Em determinado comércio você tem que pôr máscara. Pô, eu nunca fui na casa por exemplo, do meu amigo que é dono do mercado. Quando eu vou entrar na casa dele, ele não fala assim, ó, por favor, tira o sapato. Beleza, compete a ele. Fala, ó, você tira o sapato. Agora, ele tem poder sobre o comércio dele. Pô, então... Perdeu esse poder. Exatamente, ele deveria ter esse poder. E ele perdeu. E hoje o negócio dele, ele perdeu. Sim, e eu vejo como que o próprio... E quando eu falo de organização civil, você vê os comerciantes totalmente desorganizados, assim, aceitaram uma lei e pronto. Ou seja, eles aceitaram o poder público mandar na propriedade privada deles. Ou seja, se eu vou na casa do meu amigo e ele não me obriga a tirar o sapato para entrar, então por que no comércio dele ele aceita uma lei vindo de fora, obrigando o cliente dele a pôr uma máscara? Assim, eu não vou entrar aqui no mérito de que se a máscara funciona ou não, enfim, mas eu falo do ato, do que está acontecendo, gente. E isso aconteceu assim, ó, no estralar de dedos. E pegou todo mundo de surpresa, e agora a gente está até acostumando, né, a usar máscara. E olha como que isso está sendo um laboratório para o autoritarismo. Volto naquilo que eu falei, né, e aquilo que o Kleber colocou. Pô, para que você vai chamar o representante do povo? Para que você vai chamar o representante do comerciante? Isso dá muito trabalho. Isso é a tal da democracia. Isso aí, ó. Isso aí, nossa, vai ter, né? Nesse momento, vai ter que ouvir muita gente, e a gente precisa, né, tomar uma decisão rápida. Então, nada me tira da cabeça que, tudo bem, tem um vírus aí, realmente tem, beleza, mas que isso está sendo usado para engenharia social, que isso está sendo usado para testar a população naquilo, para ver se ela reage a medidas autoritárias. E isso está sendo usado sim, a gente está assistindo isso, ó, de camarote. Isso começou em março e está até hoje. Até setembro, né? Nós vamos chegar em setembro e a história está dando continuidade, né? Então fica a reflexão aqui para aquilo que nós estamos falando, né, sobre a organização política, sobre a organização de classes, né? Eu não gosto de usar essa palavra de classes aí, porque senão eu vou parecer muito comunista aqui. Segmentos da sociedade, né? Exatamente. Veja como que os comerciantes eles têm uma associação, eles são fortes, eles mandam na cidade, no sentido assim, de compor o tecido social mais... a economia, né? Exatamente. E, no entanto, eles que, né, que têm uma posição estratégica na sociedade, se eles estão desorganizados, o que resta para a gente que é cidadão e, enfim, e consumidor? Então, esse é o nosso panorama que eu vejo aí, puxando de como nós reagimos à pandemia, né? E você vê que é um problema que ele veio para escancarar tudo, as nossas deficiências políticas, as nossas deficiências de entender um problema, né? As nossas deficiências de imaginação, enfim. E eu vejo por esse lado aí que aconteceu. Onde que a gente tem que observar esse tema nos pré-candidatos, tanto ao prefeito quanto aos vereadores. Espera aí, vocês, vereadores, vocês acham que vocês têm que assumir um papel de relevância na tomada de decisões que alteram a vida das pessoas, da sua comunidade? Por exemplo, um representante da CIP, um vereador, vamos ver que a CIP eleja um vereador, um representante da CIP. Qual que é a opinião dele? Você vai defender, por exemplo, qual que é a visão ali de um representante dos grupos religiosos? Vamos dizer assim, um pastor, ó, tem um pastor da presidência da Câmara. Qual foi a voz de defesa ali em torno? Né? Então, e aí, para a escolha dos próximos, qual que é a opinião deles? É o que a população, a gente vai colocar para a população também questionar qual que é a opinião deles. Eles vão ficar omissos? Eles vão deixar os decretos fazer o que quiser? Sim. Ou eles vão realmente representar o povo da qual que escolheram eles? Exatamente, porque, como bem diz o Fernando, na primeira fala dele aí, o poder emana do povo. Nós temos uma cidade totalmente de maioria cristã, aí tem os evangélicos, os espíritas, tem os católicos, todo mundo aceitou fechar sua igreja, caladinho. Caladinho. Olha. Eu vejo que tem uns pastores, que eles
ali criaram uma certa resistência. Mas aí quem está combatendo eles? Os pastores que aceitaram caladinho. Você sabe o que eles fazem? Eles saem de noite ali, ó, passeando pela cidade, olhando as igrejas. Vocês veem uma igreja com a porta aberta, eles ligam para a polícia ir lá fechar. Então, hoje, quem está fiscalizando igrejas abertas são os próprios pares. São os concorrentes, vamos assim dizer. Que isso está acontecendo. Nós voltamos naquela situação da União Soviética, né, em que o próprio cidadão ele fiscalizava um ao outro e caguetava o outro. Ou seja, estamos... Isso, né? Nós estamos indo por isso. Mas, mantendo ali essa questão do assunto em torno do parlamento, do legislador, como representando o povo. Vamos analisar isso daí, o pensamento dos nossos candidatos a serem legisladores, o que eles têm a dizer a respeito dessa pandemia, que nós não podemos ficar alheios à vida dentro desse período, nós não podemos, né? Isso aí nós temos que levantar o questionamento em cima dos candidatos a prefeito, nós temos que cobrar postura dele, qual vai ser a sua postura? Às vezes entra um tirano ali como prefeito e manda fechar tudo, né? Essas loucuras a gente viu pelo Brasil afora, nega abrir vala nas estradas para impedir as pessoas de entrar e sair da cidade, né? Colocar barricada, montar trincheira nas estradas de acesso à cidade. Então, nós temos que observar isso daí, nós temos que questionar dessas pessoas que estão querendo administrar a cidade a partir de 1º de janeiro, né? Então, tanto vereadores quanto o executivo. Nós não podemos ficar também passivo, não, já que nós estamos com esse propósito de libertar a mente das pessoas no que tange a eleição, a gente também tem que cobrar em torno disso, dessa mudança, que está todo mundo perdido. Peraí, você está perdido? Você está? Ou você tem um caminho para seguir a comunidade que você quer liderar? Se você estiver perdido, passa a bola para outro, meu amigo. Se você não dá conta do recado, se você não tem capacidade de raciocinar e decidir o melhor, né? O melhor é o seguinte, não pode, vamos dizer assim, eu dei o meu pensamento, você tem que conciliar a proteção da população com, vamos dizer assim, com medidas de segurança que tangem ali na liberdade do ir e vir, tá? Fundamentado nessa liberdade do ir e vir. Eu nunca vi nenhuma medida que impedisse você de pegar seu carro e ir a determinado lugar com risco de você atropelar alguém. Certo? Nunca teve. Eu nunca vi uma medida dessa natureza. E você, vamos dizer, tem uma lei agora que você não pode sair, porque senão você pode atropelar alguém. Mas hoje tem uma lei que se você sair depois das 9, se você sair, você vai contaminar alguém ou você vai trazer contaminação para dentro da sua casa. É a mesma coisa. Teve participação de legislador para determinar essa lei? Não, não teve. Então, isso nós não podemos deixar acontecer, né? Olha, o legislador tem que participar dessa mudança de lei, dessas implementações de leis, que muitas vezes são arbitrárias. Para isso que é o legislador, para moderar a arbitrariedade, porque senão não tinha ali, né, vamos dizer, necessidade do legislador. O prefeito assume, decreta um comitê, no decreto tem um comitê, aquele comitê decide, está decidido, o vereador continua fazendo seus favorzinhos aí para a população, enquanto nós deliberamos aqui essas mudanças drásticas na vida dessa população, que quando ela estiver carente, vocês dão uma força para elas, né? Então é mais ou menos esse meu pensamento em relação à pandemia e o papel do legislador, que hoje nós não estamos vendo nenhum nela e que a gente precisa cobrar deles. Exatamente, talvez essa seja a pergunta mais importante a se fazer aos candidatos mesmo, né? E fica a provocação aqui para o pessoal de Paranaíba que está nos assistindo. Você tem mais medo de morrer de Covid-19 ou você tem mais medo de morrer na estrada daqui para o Taboado? Fica aí o seu questionamento. Qual tem mais risco ali, né? Exatamente. E, bom, a gente já vai chegando aqui a quase 1h30 de conversa. Hoje foi muito bom, a gente conseguiu delinear aí e levantar situações e questionamentos a respeito do cargo de vereador, né? Paranaíba elegerá daqui a uns dias 13 legisladores que representarão o povo. Será a voz do povo na Câmara de Vereadores, portanto, estamos aqui para acender o debate, para acender as ideias. E, Fernando, quer pontuar mais alguma coisa aí? Manda bala. Vocês dualizaram aí a questão da pandemia, e eu queria dizer que eu concordo com essa parte de que, sim, o representante do povo, o vereador, tem que participar de todas as decisões, porque ele foi eleito para isso, concordo. Com relação essas medidas de contenção, essas medidas de prevenção,
Eu tenho uma opinião um pouco diferente. Eu acho que nós estamos, sim, num período absolutamente único. Nunca nós vivemos isso, quiçá nossos pais e avós viveram uma situação dessa. Então, eu comungo de algumas atitudes, e não é só comungar, mas às vezes eu consigo compreender algumas atitudes de alguns prefeitos, justamente por não saber como agir. Porque eu já trabalhei, como disse, no executivo, e é muito pesaroso para um prefeito saber que um cidadão morreu, né? E ainda mais por uma questão de projeto político, não só de projeto político, mas também de, você é o prefeito da cidade. Então, você não quer um número de mortos grande na sua cidade. Então, se a gente se colocar no lugar de um prefeito, de um chefe do executivo, às vezes o cara tá tão perdido quanto o mundo inteiro. Até porque, se você acompanhar as notícias pelo mundo inteiro, cada lugar é uma atitude diferente. Absurdo ou não, é uma atitude diferente. Então, ninguém está sabendo ainda, não tem uma receita para você lidar com essa pandemia. Cada hora sai uma notícia, nós somos bombardeados por uma mídia sensacionalista, somos bombardeados por uma série de notícias, às vezes mentirosas, porque vende, né? O que vende mais? A desgraça ou a vitória? O que vende mais? A morte ou o cara que recuperou? Vende mais a morte. Então, assim, nós estamos num mundo bombardeado por coisas ruins, notícias ruins, e eu acho que mediante isso, com poucos leitos de TI e um problema estrutural na saúde pública, que já vem de anos de corrupção e de diversos, e nós não temos uma saúde de respeito, né? O cara, às vezes, ele fez, eu só não quero que morra gente na minha cidade. E aí, às vezes, ele acaba tomando algumas atitudes que perpassam os direitos, né, do cidadão comum, mas se você analisar de uma forma constitucional, talvez ele esteja sopesando valores. Então, assim, às vezes ele está te tolhendo de você não poder usar máscara no comércio, mas ao mesmo tempo ele está defendendo a saúde pública. Então, esse é um debate que não tem certo e errado, na minha opinião. Entendeu? Na minha opinião, é um debate que você não vai chegar a uma conclusão de que eu estou certo, você está errado. Não, são pontos de vista diferentes, entendeu? E eu acho que mediante essa confusão que o mundo está, a cabeça de alguém que está ali pensando em tomar decisões, que não é fácil, né? Não é fácil. Imagina, a sua cidade dispara o número de morte. Como é que você põe a cabeça no travesseiro? Entendeu? Então, às vezes você está tolhendo a liberdade do cidadão de sentar no banco da praça, mas no seu âmago você está pensando em não morrer gente, seja por seu projeto pessoal, seja por seu projeto político, ou seja mesmo pela sua visão de amor ao próximo, né? Então, eu só não compactuo dessa ideia de que há um controle, um teste de controle social, porque nós estamos numa situação sui generis. Se isso fosse em qualquer outro momento, se isso tivesse uma receita, no país tal estão fazendo assim, está dando certo. Mas é lockdown que vai, é OMS que vai e volta, enfim, nem a própria OMS está conseguindo dar uma solução, entendeu? Então, assim, eu penso que eu imagino, se eu fosse prefeito, imagino me colocando no lugar do prefeito, eu quereria que morresse o menor número de gente possível, entendeu? E aí, estão fazendo isso lá em tal lugar, tá dando certo. O cara vai tomar uma atitude. Porém, volto a concordar com o Kleber na questão de que o Poder Legislativo não pode se omitir. O Poder Legislativo é o mais próximo que está da população. Então, ele tem que sim ter opinião. As pessoas sim têm que ser ouvidas. E aí, se o prefeito está preterindo certos grupos, de pelo menos poder tomar suas decisões, né? Olha, nós vamos abrir, mas sob essa condição. Se ele está sendo autoritário ao ponto de, sob nenhuma condição, e isso e ponto, acabou, ele está sendo autoritário, o Poder Legislativo está sendo conivente,
e a população não está sendo ouvida. Aí está errado. E aí eu também concordo com vocês. Falta representatividade do comércio, falta representatividade do povo e falta uma prefeitura menos autoritária. Aí eu concordo. Eu não posso opinar com a propriedade de vocês porque eu não estou aí. E vocês estão vivendo isso, então eu respeito e entendo. Falta sim essa atuação mais próxima, e aí é um problema não só do poder legislativo como do executivo, e isso sim teria que ter, né, uma posição. Por exemplo, eu não vi nenhuma reclamação desse padrão na mídia. A mídia reclamou? Vocês que estão aí, a mídia se posicionou, né, em relação a isso? O que eu vi é que eles estão a favor. Sim. Uma manifestação mais ostensiva quando eles decretaram o fechamento nos finais de semana. Aí teve uma manifestação bastante ostensiva por parte da mídia local. As rádios manifestaram bastante mesmo. Vamos dizer assim, viu ali uma incongruência. Até sexta-feira ninguém contamina. A partir de sábado já é o risco de contaminação. Então aí eles levantaram ali umas bandeiras que passaram ali 2 semanas, já voltou a abertura do comércio nos finais de semana. Então a mídia se manifestou. Mas com relação à cobrança do poder legislativo ter mais voz, ser mais ativa nas tomadas de decisão, essa eu acho que eu estou levantando essa bandeira aqui agora. Não sei se algum internauta, se alguém ali havia levantado ela, que se manifeste aqui nos comentários do canal, né? Mas, pelo que eu estou observando, o presidente da Câmara quietinho, o poder legislativo está quieto, pelo menos até então é o que eu observei. Bom, é isso aí, minha gente. Então, antes de encerrar aqui, queria mostrar para vocês uma pérola que chegou na minha mão essa semana. Este livro aqui, ó. Escrito pelo... Deixa eu ver, cadê? Aqui, ó. Geraldo Amaral Arruda. Este cidadão, ele escreveu esse livro com 90 anos. E aqui ele coloca a história de vida dele, e ele morou em Paranaíba nos anos 1935 a 1946, mais ou menos. Então, ele traz aqui uns relatos muito preciosos do que ele viu, né? Do que ele atuou, de como ele observava o povo também e de como ele observava a política. Então, ele traz algumas situações políticas aqui que ocorreram, e até fica a minha dica aqui para vocês que são homens, cidadãos aqui de Paranaíba, quando chegarem aos 90 anos ou até menos, escrevam as suas lembranças, deixem para a posteridade aquilo que você fez de bom, aquilo que você fez de errado também. Talvez até uma forma de você pedir perdão a Deus, né? Pedir perdão aos semelhantes, falando aqui, deixando a sua história de vida, né? Eu gostaria muito, por exemplo, de ler a biografia do Brachiara, do Mané, do Tita, enfim, de todos os ex-prefeitos. Eu gostaria de um dia poder olhar no âmago de cada um deles, né? A sua história de vida, aquilo que eles viram, aquilo que eles, né, participaram da cidade. Então isso aqui é muito valioso, gente. A gente carece na literatura de Paranaíba pessoas que deixam as suas memórias, porque no final é tudo vaidade, e a gente quer saber o que acontece de verdade. Então, fica aqui, depois, Kleber, depois se quiser eu te passo aqui é um trecho curto aqui, que ele fala lembranças de Paranaíba. Então, é muito valioso isso aqui que chegou nas minhas mãos. Agradeço a Laninha que me emprestou o livro. Amaral é meu parente. Tá na sua árvore, né? Tá. Pois é, então... E vamos encerrando então o nosso episódio do Painel PBA. Eu tô até só pensando em voz alta aqui, me veio a sugestão da gente mudar para Painel Paranaíba, né? Porque PBA tem a rádio, então muita gente pode confundir. Então pode ser que a gente mude aí o nosso nome, mas enfim, o conteúdo é esse que vocês estão vendo aqui. Conteúdo direto, aqui não tem nada ensaiado, a gente levanta a pauta e vai embora. Então, eu encerro por aqui, agradeço você que nos acompanhou, deixe seu comentário aí, agradecendo demais o pessoal que ouviu o primeiro episódio e nos deu o retorno, nos incentivando a continuar com esse projeto. Então eu encerro por aqui
e agradeço aos os meus colegas de bancada e passo a palavra para suas considerações finais. Valeu! Bom, eu também quero agradecer ao bate-papo, né, ao tempo de vocês dois, que nesse domingo de manhã, né, tomamos aqui, sentamos para debater esse assunto e ajudar na construção de novas ideias para Paranaíba, né? A nossa intenção está dando sequência. E agradecer também às pessoas que nos ouviram, nos deram feedback e que vamos continuar, vamos interagir. Muitos me deram ali, eu vou dar um pitaco, né? Teve uns companheiros ali, uns colegas mandando, deixa eu dar meu pitaco. Aí descreveu toda a opinião dele ali. Ele descreve lá nos comentários do canal, porque assim você vai levar o seu ponto de vista, vai enriquecer ali o debate, e outras pessoas se sentem também estimuladas, encorajadas a fazer comentários. Então eu quero pedir para as pessoas que nos ouvirem, faz um comentário, nem que seja com joinha, palminha ali, ó. Vamos interagir, né? É isso que eu peço para as pessoas que nos ouvem. Obrigadão também aí pela audiência. E eu agradeço também mais uma vez a participação aqui. Dizer que é um debate bastante rico, né? Às vezes a gente concorda em um ponto, discorda em outro, mas como amigos e como admiradores mútuos aqui, um da vida do outro, como somos, a gente consegue manter um debate em alto nível e trazer pontos de vista, às vezes iguais, às vezes distintos, para que você possa formar a sua opinião. E nosso objetivo, a nossa pretensão, né, é justamente trazer uma reflexão acerca do cenário para possibilitar uma transformação. E, sendo pretensiosos, né, quem sabe a gente não consegue plantar uma sementinha aí na cabeça de cada um que assista, para poder refletir, né, Kleber e Tom? Porque eu acho que o que falta às vezes é justamente refletir. As pessoas, muitas vezes, tem aquela pirâmide de Maslow, né, que é uma teoria de que você tem as necessidades sociais na base, e aí você vai evoluindo até você chegar num ponto da vida e falar assim, nossa, agora eu preciso me realizar pessoalmente com coisas, né, como a pessoa que já teve que fazer tudo, fez de tudo na vida e agora ela quer se candidatar. Vou dar um exemplo. Então eu falo assim, pô, eu já fechei vários ciclos e agora eu estou abrindo um outro ciclo. E que bom que as pessoas, que todas as pessoas começassem a realizar todas as suas necessidades para ingressar na política, né? Ingressar na política de uma forma mais assim, digamos assim, eu já estou estabilizado em diversas outras áreas, eu já estou preparado para me dedicar ao outro. Porque a política, na sua essência, é a dedicação, a entrega ao outro, né? Deveria ser assim na prática, nem sempre é. E se a gente conseguir plantar essa sementinha para até estimular, né, pessoas que já tiveram toda essa base, né, e agora querem contribuir, só contribuir com a sociedade, com a transformação, se a gente conseguir tirar essa pessoa aí da poltrona, tirar essa pessoa aí da zona de conforto que ela já adquiriu com a história de vida dela, seria magistral, porque nós precisamos povoar, de fato, não só o executivo, nós precisamos do legislativo, e como o tema de hoje é o legislativo, eu gostaria de finalizar justamente com essa reflexão, que a sociedade se mobilizasse para ter um legislativo forte, que a sociedade se mobilizasse para ter um legislativo atuante, que a gente consiga ter a maioria de pessoas ali que seja, de fato, pessoas voltadas para o interesse público. Porque essas pessoas vão fiscalizar, essas pessoas não vão deixar que o executivo seja falho. E essas pessoas também não vão sugar o executivo de modo a atrapalhar a eficiência. Então, que as pessoas olhem mais para o legislativo, que os empresários que pensam em ser prefeitos também, que as pessoas, professores, enfim, pessoas formadoras de opinião também olhem para o cargo do legislativo com bons olhos e não queiram só ser prefeitos, porque nós precisamos de gente boa em todo quanto é lugar,
E o legislativo, para mim, é a máquina, é o coração ali que faz com que o corpo consiga andar com retidão. Essa é a minha reflexão que eu gostaria de deixar, e muito obrigado mais uma vez pela participação aí no programa. Legal, eu que agradeço aqui imensamente aos colegas, agradeço também você que nos assistiu até o final, e estaremos aqui no domingo que vem acompanhando o cenário e trazendo novas informações. Então, obrigado, pessoal, até semana que vem. Tchau!